Olá! No vídeo de hoje nós iremos falar sobre separação de misturas heterogêneas. Vocês lembram o que são misturas heterogêneas? Simples, misturas heterogêneas são misturas que apresentam mais de uma fase, como por exemplo a mistura de água e óleo, onde eu consigo ver nitidamente duas fases, uma porção inferior transparente referente à água e uma porção em cima da água amarelada referente ao óleo, certo? E hoje nós iremos estudar como separar misturas heterogêneas. Aqui eu vou explicar 9 métodos diferentes de se separar misturas heterogêneas. Vem comigo! O método número 1 é o método da catação. E nesse método a gente vai separar manualmente ou com o uso de uma pinça os grãos que são maiores dos grãos que são menores. Aqui eu peguei feijão e arroz. E aí o método da catação é o que a gente faz, pelo menos eu, todos os dias de manhã, né? Catar o feijão. Prontinho, feijão separado do arroz. Método da catação. O método número 2 é o método da peneiração ou tamização. E nesse método a gente vai separar as partículas dos tamanhos maiores e dos menores. Então as partículas de tamanhos menores vão passar pela malha da peneira e as partículas de tamanhos maiores ficarão retidas. Isso a gente usa muito quando a gente vai fazer um bolinho, que a gente vai fazer o quê? Peneira a farinha de trigo. Então, os grãozinhos maiores ficam retidos na peneira e os menores, né, os fininhos, passam pela malha. Então, esse é o método de separação por peneiração ou também chamado de tamização. O terceiro método é o método de levigação. Nesse método, as partículas menos densas são levadas, são arrastadas pela água e as partículas mais densas ficam retidas. O nosso próximo método é o método chamado ventilação. Como o próprio nome já sugere, eu vou utilizar uma corrente de ar para arrastar as partículas menos densas. É um método bastante usado para separar as cascas de amendoim dos amendoins. Aqui, como eu não tenho amendoim, não é? Eu vou tentar separar o arroz do feijão. É preciso saber também a força, né, do vento. O ideal seria um ventilador apropriado, com a velocidade correta, mas aqui usar um teste. Então, vocês entenderam mais ou menos como é, né? Não dá pra eu fazer aqui com arroz e feijão, porque eu melei tudo. Derramei tudo. O método de número 5 é o método chamado sifonação. Nesse método, com o auxílio de uma pipeta ou uma mangueira, é possível remover o líquido mais denso ou menos denso de um determinado recipiente. Roda o VT. O método de número 6 é o método da filtração. E na filtração, um filtro de papel irá reter os sólidos não dissolvidos de uma solução. É o que acontece quando a gente filtra café. Então, eu vou pegar aqui a água, vou colocar café. E vou colocar num papel filtro, tá? Então aqui, ó, no filtro de papel, fica retido todos os sólidos que não estavam dissolvidos na minha solução. Que ainda vai demorar, eu vou deixar aqui, e é isso que a gente faz, filtração, no nosso dia a dia.
O método de número 7 é o método da decantação. A decantação é um processo de separação por diferença de densidade. Então, existe um equipamento em laboratório chamado funil de decantação, tá aqui a figurinha dele, e ele tem uma torneirinha. Então, a gente coloca a nossa mistura lá. No caso, aqui eu vou usar aqui água e óleo, né? Bifásico, nitidamente, água e óleo. Então, coloca-se a mistura nesse funil de decantação e com a torneirinha eu vejo, né, como a água vai ficar embaixo e o óleo em cima. Então, eu abro, quando a água passar todinha eu fecho e aí eu consigo separar. Claro que aqui em casa, né, isolamento, não tem funil de decantação. Então, eu vou tentar fazer essa separação usando um funil convencional e a torneirinha vai ser o meu dedo fechando aqui. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, tá? Então, vou colocar aqui. Esperar um pouco para que as fases, né, fiquem devidamente em cada um no seu lugar. Não sei se vai dar certo aqui, eu não tô conseguindo enxergar direito. Então, droga. Vamos tentar, né? Óleo e água. Claro que essa água não ficou bem separadinha, porque por causa da precisão, né? Eu precisava de um equipamento mais preciso para poder saber exatamente a hora, enxergar a hora de fechar a torneirinha. Como eu não estava enxergando, foi mais no tato aqui, se eu estava tocando em óleo ou em água. Mas deu para mostrar como é decantação, né? Então, a água fica embaixo, o óleo em cima, e aí eu abro a torneirinha, quando a água passar eu fecho e depois eu retiro o óleo em outro lugar. Então, quando eu tenho dois líquidos de densidades diferentes, essa é uma das formas de fazer a separação. O método de número 8 é chamado de centrifugação. A centrifugação é um processo de decantação, só que acelerado, onde eu utilizo uma centrífuga para acelerar a separação entre as duas fases. Roda o VT. Para fechar os nossos métodos de separação de misturas heterogêneas aqui desse vídeo, eu tenho um método de separação magnética. Nesse método, a gente vai utilizar um ímã, roda o VT. Então é isso, estes foram os principais métodos de separação de misturas heterogêneas. Próxima aula será os processos de separação de misturas homogêneas. Então, até mais e qualquer coisa, entre em contato.